Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 26, terça-feira, vamos ouvir o que é que nos diz e como que pode ser aplicado na nossa vida as palavras de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu rumo, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando eu vos falo das coisas da terra, como acreditareis vós quando eu falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado também, para que todos os que neles creem tenham a vida eterna. Veja, a humanidade, por natureza atualmente, ela tende a ignorar, de certa forma, a lei divina, principalmente com o modernismo. A justiça, de certa forma, contemporânea, ela é muito baseada apenas na lei do homem pelo homem. Apesar de reconhecer a existência de Jesus Cristo, pelo menos parece reconhecer, isso significa que a humanidade está, mais uma vez, em um grande erro, porque quando nós não reconhecemos um exemplo dado daquele que ninguém pode contestar, que em toda a sua vida explicou e ensinou os caminhos retos, explicou e ensinou como vencer o pecado, foi tentado e não cedeu ao mal, ao pecado, foi capaz de, até o final, citando passagens bíblicas, de morrer na cruz, de permitir essa morte, pois essa já estava determinada que assim fosse em outros livros passados, por profetas, mandado por Deus. Ele fez, Jesus Cristo, tudo isso sabendo o que deveria fazer, para que não só se cumprisse aquilo que estava escrito por Deus, e aí nós temos que buscar aceitar, porque, veja, a nossa vida, claro que nós temos o livre-arbítrio, e nós estamos aqui para, à medida que experimentamos no dia a dia as coisas da terra, tomamos decisões, essas decisões vão nos levar a caminhos diversos. E Jesus, ele veio para dizer na época o seguinte: olha, o caminho que vocês estão tomando, o ensinamento que vocês estão tendo da parte de Deus, ele não é bem assim como está aí. Deus não quer que se comercialize na minha casa. Como é que Jesus nos mostrou isso? Quando expulsou todos aqueles que estavam usando a palavra de Deus apenas para ganhar dinheiro. Portanto, tenhamos cuidado, os que hoje ainda fazem isso, porque mais importante do que colocar o financeiro à frente é a mensagem que Jesus trouxe e que Deus já havia deixado à terra. Portanto,
sabe? É muito importante ter o máximo de pessoas possíveis se instruindo sobre Deus e ajudando os outros a entenderem também. Mas vamos procurar seguir à risca o exemplo de Jesus Cristo. Primeiro, que nunca é passado em parte alguma Jesus se rodeava de ouros, de tesouros ou de luxúria, até porque isso são coisas terrenas que só servem para a terra, sabe? Então, assim, desenvolver um sistema justo, honesto, onde se tenha uma condição mínima de subsistência e poder, assim, levar a palavra de Deus, acredito seja eu, a forma mais correta de qualquer uma instituição, grupo de pessoas que assim queira se denominar. É claro que cada um, pessoalmente, independente de estar vinculado a uma igreja ou não, pode também, muito bem, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, aplicá-los em suas vidas, pois só tem a ganhar o próprio que assim o fizer. De toda forma, é preciso que aquelas instituições que se dedicam a essa causa, elas não caiam no pecado da ganância, sabe? No pecado da avareza, no pecado da luxúria, porque assim fica ainda mais grave você utilizar de um conhecimento que muitos ainda estão aprendendo, que é o conhecimento das normas religiosas, que são as normas corretas de se viver. Quando eu falo religião, é uma palavra muito relacionada à igreja, mas vamos desvincular um pouquinho, vamos respeitar as instituições, mas vamos desvincular um pouquinho a palavra religiosa da igreja, vamos colocar essa palavra como uma ação e uma intenção que ao nós termos essa religiosidade em cada um, a gente vai estar dizendo que estamos baseados em princípios divinos para a tomada de decisões em nossa vida. Que princípios divinos são esses? Não roubar, não agir com corrupção, não matar, não reagir àquele que lhe atormenta, ou que vem lhe acusar, ou que vem lhe tentar. Quer você esteja errado ou certo. Se estiver errado, procure reparar os seus erros. Se estiver certo, não revide, se afaste. Tudo isso aí são formas de a gente evitar o pecado. E evitando o pecado, a gente não permite o acesso da nossa vida espiritual ao mal, porque o mal, ele nos arrodeia e nos tenta. Porém, quanto mais você vai se entregando, vai conhecendo e vivendo uma vida pautada com ética, com responsabilidade, com Deus à frente, com boas decisões, com amor no coração, sem maldade, com respeito ao próximo, sem julgar ninguém, pois todos estamos na mesma caminhada de evolução e quem tem mais capacidade deve ajudar, dando o seu testemunho correto àqueles que não têm, e quem ouve esse testemunho deve sempre balizar com outros conhecimentos para poder ver a melhor forma de aplicar na sua vida. Não necessariamente já precisa de primeira acreditar em A, nem B ou nem C, sabe? Outra coisa importante, não nos vincular à idolatria, não é? Hoje no mundo está muito fácil a idolatria por parte de pessoas famosas. E a internet, de certa forma, é um mundo novo que tem que se ter cuidado, porque ela está seduzindo a sociedade em geral a serem ídolos também, a quererem viver como tal. Ou seja, hoje as redes sociais, elas, quanto mais seguidores você tiver, mais você quer ter, mais like nas fotos, mais curtida nos vídeos, ou seja, você quer de certa forma se tornar ídolo também. E eu acredito não ser esse o nosso propósito. Que tipo de ídolo? Essa idolatria, se ela não for baseada nos fundamentos divinos, ela vai ser vazia e ela vai ser carregada de um grande trauma, pois à medida que não se tem aquilo que se espera, e por a vida não ter aqueles conhecimentos, aquelas bases sólidas,
de amor próprio, de amor ao próximo, de vida correta, se torna uma grande arma contra aquele que busca, pois ao não atingir os seus objetivos, ou se atingir por um tempo e depois não atingir mais, se sente impotente, ou mesmo a culpa dos erros, mais cedo ou mais tarde, recairá sobre as ações erradas feitas, recairá na pessoa que a fez. E aí não vamos ter como escapar, pois é uma ordem da natureza que não se pode mudar, que é o colher aquilo que se planta. Então, assim, é de se ter cuidado, sabe? Acho que a gente deve utilizar os meios que nós temos para podermos realizar nossos propósitos, nossos objetivos melhores e procurar não se deixar ser seduzido pelas ações, as coisas que fogem do nosso poder de controle e nos trazendo vazios, uma vez que certos meios, como as redes sociais, enfim, tal, apenas vai nos proporcionar prazeres que não são verdadeiros. Você vai se tornar, se não tiver cuidado, refém das suas próprias ações. E aí a liberdade ela vai cesseando, ou pela falta de crescimento, de estagnação daquilo que você construiu de forma vazia nas suas lidas com a internet, ou mesmo pela consequência das ações negativas que poderá ter sido gerada pelas ações erradas que foram produzidas ao acessar esses meios. Então tem duas formas de você ser esbarrado mais cedo ou mais tarde em grandes dificuldades, né? O melhor, o mais prudente é, ao agir, ao fazer qualquer ação da vida, primeiro se pegar com Deus, buscar um conhecimento, uma proximidade própria, espiritual. Depois, isso é pessoal. Eu utilizo de forma pública, mas não necessariamente precisaria. Isso é pessoal de cada um e não cabe julgamento de ninguém. O importante é ter, e tendo de forma sólida, vai nos dar uma força de vida muito grande. Mas indo para o fim, pois já está ficando muito comprido, pedir as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que ele disse a Nicodemos, que era mestre da lei naquela época, que procurasse conhecer bem o pensamento de Deus, pois ele também tinha esse dever de ensinar aqui na terra, que sirva também para nós, como procuremos também conhecer o que Deus vai nos instruindo para o nosso bem, para a nossa vida. Um bom dia e Deus nos abençoe grandemente.